Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre, em história, um tema que está nesta semana, vocês vão ouvir falar muito esta semana, que é sobre a escravatura e a resistência negra. Nós estamos falando sobre a consciência negra, dia 20, não é? Por isso que nós estamos trabalhando hoje história de uma forma diferente. Vamos falar sobre a escravatura e a resistência negra. Então, não podemos deixar de falar sobre Zumbi. Bom, vamos lá então trabalhar comigo, vamos conversando, vamos aprendendo um pouco mais sobre esse personagem, tá? Na época da escravidão no Brasil, os negros encontraram uma forma de se organizarem, viver e ainda resistir e lutar contra o poder dos brancos através dos quilombos. Lembramos o que é quilombos, né? Sabemos que quilombo é o quê? Quilombo era um local para onde os escravizados fugiam como uma forma de resistir à escravidão. Bom, os quilombos eram lugares afastados no meio do mato, onde para se chegar é preciso conhecer bem o caminho, justamente o que dificultava a captura das pessoas, dos escravos que fugiam. Eram como grandes aldeias onde os negros plantavam, criavam animais, discutiam, exerciam sua religião e sua cultura, organizavam suas lutas e criavam seus filhos livres do chicote dos brancos, ricos donos da terra. Mas não eram só negros que fugiam para os quilombos. Escravos brancos também e índios também encontravam nos quilombos um lugar para viver e lutar lado a lado com seus irmãos, no caso, os negros, porque nós sabemos que o nosso país é um país dos povos indígenas, dos povos europeus, dos povos africanos. Então, somos irmãos todos juntos. Bom, o quilombo mais forte e o mais famoso da nossa história foi justamente o quilombo dos Palmares, que ele ficava localizado, onde hoje ainda está localizado, em Pernambuco. E ele era tão bem organizado e tão forte que ali vivia dignamente 15% da população do Brasil da época, mais ou menos, ou seja, 20 mil habitantes. Então, não era qualquer quilombo, por isso que era o quilombo de Palmares. Bom, o que que faziam lá? Eles trabalhavam a valer, eles plantavam de tudo, um pouco de cana-de-açúcar, milho, feijão, mandioca, batata, legumes, fabricavam ali a manteiga e vinho, criavam galinhas, porcos e ainda trabalhavam com metal, que é a metalurgia, que era uma das formas também que, quando eles na África, eles já utilizavam o metal como também forma de arte também. Então, já trabalhavam na África com metal. Então, para eles trabalhar aqui na metalurgia, não foi uma dificuldade para os africanos também, não. Então, por quê? Ali eles podiam fabricar armas para lutar contra os ataques do Império. Não dependiam de ninguém. Então, ali eles tinham sua própria sociedade, todos trabalhavam em comum, todos ajudavam um ao outro. Só que o que acontece? Por serem organizados, eles conseguiam ser totalmente independentes do reino. Os quilombos eram como repúblicas livres, comunas, quer dizer, comunidades que tinham suas próprias leis, onde ninguém era explorado e nem explorador. Todos eram iguais e trabalhavam juntos por uma vida digna e livre. Trocavam seus produtos, como as vilas e aldeias vizinhas, lógico, né? Aí vinha um escambo, né? A troca por mercadoria sem presença do dinheiro, e a população pobre dos arredores toda apoiava a causa dos quilombolas. Então, todo mundo, todos eram a favor, quer dizer, nem todos, né? Aí, então, Zumbi, então, nasceu no quilombo de Palmares, mas, ainda criança, ele foi capturado por soldados e criado por um padre com quem aprendeu a falar o português. Porém, aos 15 anos, ele foge de volta para o seu querido quilombo, onde tornou-se, então, um grande e respeitado líder, pois não passou, apesar desse ter sido criado com os brancos, né?
ele não passou para o lado dos brancos. Muito corajoso e respeitado por todos, e com uma alta capacidade de organização, era uma grande inspiração para todos os combatentes do Quilombo. Porém, lógico que o Quilombo não agradou à elite da, do Império, né? As elites da época não estavam gostando nem um pouco desse crescimento do Quilombo dos Palmares. Claro, né? Os negros, brancos e índios que ali viviam, 15 mil, né? Estavam se mostrando na prática que o quê? O povo pode se organizar sozinho sem a elite para sugar o seu sangue, isso quer dizer, sem ser explorado para a elite. Era uma demonstração, na prática, que o povo organizado podia se sustentar sozinho, não necessitava da elite portuguesa. Então, assim, durante toda a existência de Palmares, os poderosos mandaram 76 expedições militares para tentar acabar com o Quilombo. Então, expedições, mandavam para lá os militares 66 expedições. E as 66 falharam, não conseguiam derrubar, destruir Palmares. Então, Palmares era mais forte e durou 105 anos, que foi de 1590 a 1695. Infelizmente, só foram derrotados quando as elites, então, mandaram uma expedição enorme que juntou soldados de todo o país e também do estrangeiro. Claro que, infelizmente, sempre tem os que apoiam, né, as coisas erradas da vida. Então, com armas muito mais pesadas, e então, só então, depois de 16 anos, perdão, de 105 anos e de 76 tentativas, foi que eles conseguiram derrubar Palmares. Bom, mas Zumbi não quis morrer na mão de branco nenhum, né? Então, acontece que, como ele tinha um ideal, e por ele ia morrer por esse ideal, que ele queria ver todos os seus irmãos, né? Toda uma sociedade livre, sem ser escravizada, esse é o ideal dele. Mesmo na última batalha, ele lutou corajosamente, como sempre. Só que quando ele viu que não tinha mais jeito de vencer, e viu todo Palmares no chão, ele subiu, então, conta a história, né, os historiadores contam que ele subiu para o alto do morro e de lá se jogou, porque ele não queria morrer na mão de soldados do Império. Né? E a morte do Zumbi foi, então, quando aconteceu, 20 de novembro de 1695. Então, corajosamente, ele lutou bravamente durante 105 anos, onde ele formou-se ali a Quilombo de Palmares, mas ele, como seu ideal era de ver o seu povo livre, ele foi até o final com esse ideal. Bom, aqui nós temos algumas imagens de como os negros vinham da África. Lembra de navios negreiros, né? Eles vinham espremidos no fundo dos navios, ali por meses, com pouca alimentação. Vocês imaginam como é tudo apertado, não vou falar nem de higiene, porque não havia. Então, muitos ali contraíam doenças e muitos não chegavam ao Brasil. Ali mesmo morriam e iam jogados ao mar seus corpos. Viam crianças, mulheres e homens, velhos, adultos, tudo ali misturados. Então, esses que estão aqui em pé, que nós vemos aqui na foto, são os portugueses que negociavam como se fossem mercadorias, os africanos. Na página, nessa outra imagem aqui, outra pintura, é que como eles eram vendidos, né? Aqui estão os esperando para serem vendidos como mercadorias, eles examinavam tudo, né? A orelha, pé, tudo, para ver se eram mais fortes, o que podiam trabalhar. Mesmo crianças também eram também exploradas, não tinha. Então, estão discutindo aqui o valor. Eles chegavam, ficavam no cais, temos aqui no Rio de Janeiro, ali acontecia o leilão para ver quem a elite, né, levavam um grupo de escravos, ali eles eram vendidos. Bom, na próxima imagem, em que eles trabalhavam aqui? Eles trabalhavam aqui tanto na cana-de-açúcar, desde a plantação, a questão na retirada da cana,
né? Aqui tem uma moenda, vocês lembram, né? Daquele, ele botava a cana, saíam a transformada em líquido para depois sair o açúcar. E também trabalhava também na produção de café. Era mão de obra, então, africana. Só que Zumbi não morreu em vão. Nós temos aí ao Dia da Consciência Negra, que é uma atitude diária. Nós temos que todos os dias falarmos para evitarmos, então, que essa diferença entre os povos. Temos que defender os nossos irmãos africanos, nossos irmãos, os povos indígenas, como e somos todos iguais. Temos muitas figuras negras que trabalham em defesa da, dessa realidade. Nós temos o negro na educação, o negro no esporte, personalidades famosas, né, que estão aqui para lembrar que todos nós temos que lutar, acabar com esse preconceito, né, que todos o negro tem muito a contribuir, sim, na nossa cultura, e é o que nós hoje temos hoje do povo africano, de cultura, também temos na língua, na alimentação, nos costumes, também herdamos também dos nossos irmãos africanos, dos povos africanos. Tá bom? Então, aqui um pouco da dia 20, Dia da Consciência Negra, para lembrarmos e o que não podemos esquecer por isso que tem que ser lembrado e não deixar que isso continue. Infelizmente, ainda encontramos muitas formas de exploração. Então, temos que nenhuma forma de exploração é legal, é errada. Tá? Então, dia 20, que fica ainda como reflexão do dia 20 para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, até nossa próxima atividade, da nossa 8, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau para vocês.